Bom dia, amigo produtor, bom dia, amigo do canal de Quem Planta e Cria. No programa de hoje, a segunda parte do Terra Viva Sustentável com o engenheiro agrônomo André Nave, que é também diretor da Bioflora, uma empresa de consultoria na área de recomposição florestal. E o André trouxe para a gente aqui uma coleção de espécies, de mudas de espécies nativas do nosso Brasil, e ele vai bater um papo com a gente mais aprofundado sobre como que a gente faz o bom uso das espécies nativas para a gente poder ganhar dinheiro também. O André, obrigado por ter ficado, viu, para fazer mais um programa com a gente. O André, eu que agradeço. A gente falou ontem, no finalzinho do programa de ontem, né, sobre a remuneração do produtor por serviços ambientais. Agora fala um pouquinho para a gente, porque às vezes a gente não tem tempo de estudar muito, o amigo lá em casa não tem esse tempo, está correndo com a roça, correndo com o gado dele. Quais os benefícios que a árvore, que a floresta, os benefícios imediatos que elas trazem para uma região, para o planeta? Essa é uma pergunta que, quando me fazem, eu sinto até que eu vou ser injusto, porque eu vou esquecer de alguma delas. Né? Porque são tantos. São tantos, né? Não só benefícios para o ser humano, mas para a própria natureza, para os animais, né? Tem tudo uma cadeia envolvida dentro da floresta, né? Então, o que a gente pode falar, principalmente para o produtor, os benefícios básicos aí para o produtor, ele dentro de uma floresta, ele vai ter maior absorção de água pelo solo, então ele vai ter uma maior disponibilidade de água, uma melhor qualidade de água nos seus córregos, né? Por isso que quando o amigo ele recompõe a APP dele em volta da nascente, de um ano para o outro ele já percebe que aumentou o volume de água da nascente, né? Exatamente. O que acontece é que a floresta ela funciona mais ou menos como se fosse uma esponja. Né? O solo da floresta ele é bastante permeável, então ele absorve a água, em vez dela cair em uma área compactada, num solo compactado e correr superficialmente causando erosões, ela vai cair, penetrar devagarzinho, ela vai sendo filtrada e vai abastecer no lençol freático. Esse lençol freático volta para o próprio rio, o próprio córrego que ele tem na propriedade, dando uma água de melhor qualidade, né? E um volume mais constante ao longo do ano. Tá? Então, o período que ele tinha menos água dentro do córrego, agora ele vai ter uma quantidade maior, porque ela absorveu na época mais chuvosa e está liberando isso numa época de seca, por exemplo. Tá? Esse é um dos grandes benefícios para o agricultor. Existem vários outros, né? Ele pode se aproveitar de uma espécie nativa, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, a copaíba, né? Uma espécie medicinal. Né? Pega ela um pouquinho para a gente mostrar melhor ela. Essa é a copaíba, ó. Que extrai o óleo de copaíba. Óleo, né? de copaíba. Então é feito um furo no tronco dela e sai um óleo mesmo dela, e o pessoal usa isso para várias infecções aí. Para beber, para passar na pele, né? Para batida. Isso, exatamente. Tem vários usos. É uma espécie que cresce muito lentamente. Diz que cura até falta de dinheiro, viu, André? Óleo de copaíba. Com certeza, se ele tiver uma copaíba grande na propriedade dele, ele pode ganhar muito dinheiro com ela. Pois tá? Então, e ele é de qual bioma, André? Ele ocorre em toda a Mata Atlântica e na floresta amazônica também. Tá? E até em algumas áreas cerrado, mais em florestas ripárias, no cerrado, ele também vai aparecer. Tá? Ele é uma espécie de ampla distribuição dentro do país. Então, a copaíba é uma planta também que André, tem a questão da temperatura que a floresta regula também, né? Umidade e temperatura, né? Sem dúvida, essa é outras funções, né? Então, você tem um ambiente muito seco, ela traz mais umidade para esse ambiente, né? Então, regulando um pouco mais. Então, é evidente, quando você está numa cidade, dentro de uma cidade, no centro de uma cidade, e sai dessa cidade, vai para alguma área florestada, você percebe uma diferença de 2 ou 3 graus de temperatura. Sabe que aqui em São Paulo isso é bem perceptível, né? O centro é bem mais quente que essa área aqui que fica Band, pelo tanto de árvore que tem. Aqui é um pouco mais alto também, mas é muito arborizado essa região. Sem dúvida. Vai dar uma diferença bem contrastante aí, né? A gente percebe, passando de carro, você percebe que você vai ficando fresco onde você tem mais árvore. Essa então seria uma outra função. O que a gente pode falar também é que tem outras funções, né? Então, a questão de mesmo fornecimento para um pequeno produtor é de um cabo de enxada, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a peroba, né? Uma espécie também, hoje, até que rara,
praticamente rara em nossas florestas, ela foi extremamente explorada. Então hoje é difícil até da gente conseguir uma semente para poder reproduzir essa espécie. Então o que a gente tem feito, a gente tem estudado bastante isso na Bioflora, de novo com os parceiros do LEF, do Lastrof, da Exalc, e a gente tem pesquisado fazer a clonagem dessas espécies. Então, espécies que hoje a gente tem dificuldade, a peroba, por exemplo, ela dá semente a cada 3, 4 anos, ela não solta semente todo ano. Então a gente tem que criar outros recursos para reproduzi-la, né? E até mesmo para facilitar, por exemplo, um melhoramento genético, se você quiser fazer um aproveitamento econômico da madeira dessa espécie. Por exemplo, o pessoal do setor florestal, eles têm os jardins clonais dele lá com as espécies de pinos e eucaliptos. Exatamente. Né? Nas nativas a gente não tem ainda. Não, praticamente isso domínio dessa técnica para fazer o clone. Não, isso não foi estudado, né? Quando a gente fala de pinos e eucaliptos, a gente está falando de uma espécie só. Quando a gente fala de nativas, né, de restauração de nativas, a gente está falando de 200, 300 espécies. Né? E só hoje, de alguns anos para cá, que a gente está falando de plantá-las para um aproveitamento econômico. E quando a gente fala de aproveitamento econômico, aí sim a gente pensa em seleção de espécies. Porque na restauração não me interessa a seleção. Quanto maior a diversidade genética, melhor. Para a questão de exploração de madeira, ou de frutos, ou outra característica, aí sim eu vou fazer uma seleção dessas espécies, para eu ter um tronco mais reto, para eu ter uma espécie que vai dar uma florada maior, que vai dar uma carga maior de frutos. Uma região mais úmida para uma região mais seca, a mesma espécie? Também, né? E nós vamos chegar num nível de detalhe, por exemplo, de uma espécie que vai ter uma resistência maior a uma determinada doença e outra não. Então o mogno, por exemplo, hoje o mogno, ele não é plantado puro, a gente não tem plantios puros de mogno. Mostra ele aí de novo, né? Você já mostrou no programa de ontem, mas mostra ele outra vez aí pra gente. Ele não é plantado de forma pura porque ele pode dar uma doença, né? Tem uma broca que dá na parte apical dela que vai acabar estragando a planta. E quando a gente tem uma área com várias espécies, André, a gente também tem um equilíbrio das pragas, né? Exatamente, é por isso que... Ajuda até a agricultura que pode estar vizinha aí dessa área. Com certeza, né? Com certeza. O que acontece? O hospedeiro ele não consegue encontrar a planta, ele se perde ali, então ele não vai passando. Se tiver uma do lado da outra, ele vai servindo de trampolim, ele vai passando. Né? Então isso acontece muito com o mogno, acontece com o cedro, né? Então esse aqui a gente tem um exemplo, esse aqui é o cedro. Olha que muda bonita, hein? E são espécies que a gente tem que tomar muito esse cuidado. Então ou a gente caminha para uma seleção genética já resistente a determinadas pragas, ou a gente pode utilizar desse recurso da biodiversidade protegendo essas espécies. Então hoje o que a gente faz é isso, faz um modelo utilizando 60, 80 espécies nativas para conservação da biodiversidade e para também a diminuição dessa chance de pragas.